tirar dele. Sandra Lila e Ricardo Teixeira, mais uma vez, juntos numa dinâmica proposta de trabalho em grupo, né? Coisa que nós gostamos muito de fazer, reunir pessoas, trabalhar temas significativos para nossa vida, né? Nosso mundo de relações é o nosso mundo principal, tudo que nós vivemos, né, Sandra? Nós vivemos em relação a alguém, né? O tempo todo, né? O tempo todo, né? E mesmo que a gente consiga desfrutar da nossa solitude, em muitos momentos da vida, o principal acontece em relação, né? Para começar, a Exatamente. nossa própria vida, né? Gerada em relacionamento, né? Graças ao relacionamento dos nossos pais, né? Então, união e separação, dois temas fundamentais da existência, né? Nós estamos tentando fazer essa live ao vivo pelo Instagram, mas tivemos um problema técnico que não deu para entrar. Então, a gente está gravando aqui no Zoom e depois vai ficar disponível, né? Provavelmente quem está assistindo, nos ouvindo e vendo agora, recebeu essa gravação pelo Instagram ou pelas divulgações de grupos de WhatsApp, etc. Né, Sandra? Então, vamos lá? Então, Vamos abordar nosso tivemos, tema? começamos o dia aí da nossa gravação com um desencontro, e eu Um estava brincando desencontro com o Ricardo. tecnológico, né? Um desencontro, mais um desencontro, né? Que se a gente É. fosse se nós fôssemos tipos de pessoas que gostam de brigar, tem gente que É. gosta de brigar, né? A gente estaria culpando um ao outro, dizendo você que foi Pois é. errado, você fez isso errado, não, você que fez aquilo É. errado, mas Você que não que bom, estudou o Instagram direito, isso, eu ou ia dizer, você então, que não estudou, ou então a culpa é do Instagram, né? ou então é da Lívia que não nos É, orientou, o que é né? pior. O que é pior, né? Então, já começa por aí, né? O que causa desencontro nos relacionamentos, né? Em Isso, vez de lidar objetivamente com os fatos, né? É ficar procurando culpados, né? isso, Então, o tema do sentimento de culpa é uma entrada aí, né? Uma entrada isso, importante, né? E assim como outros temas que povoam o nosso inconsciente e que costumam desembocar nas relações, né? isso. Sandra, aí tem uma pergunta, né, que está sempre rondando, né? Por que que as pessoas, às vezes, sabem, né, sabem das dificuldades, sabem que têm problemas, reconhecem, reconhecem que passaram por traumas, que tiveram ou pais abusivos, ou sofreram negligência, abandono, agressão na infância, pela família, né? E muitas vezes as pessoas sabem que precisam trabalhar certas questões, mas resistem, né? Vamos começar por aí, vamos começar falando Vamos. sobre isso, né? Eu tenho um palpite do porquê, né? Por que que as Uhum. pessoas não assumem? Porque dói olhar para essas feridas, né? Sim, Dói olhar para as feridas e é difícil, e eu acho que a nossa cultura também não tem essa ideia de que se eu assumo responsabilidade pelo que eu faço, deixo a sua responsabilidade com você e assumo a minha parte de responsabilidade, isso caminha para um envolvimento maior. Mas eu sim. acho que a principal questão é a dor. O que, que você acha? Eu acho que sim. E às vezes as dores às vezes não são tão grandes quanto se imaginam, né? Mas eu estava lembrando de uma fala daquele filme Alice no País das Maravilhas, né? Que ela encontra com um gato, se não me engano, e ela pergunta para o gato: Gato, você me ama? Ele diz: Não, eu não te amo. Aí Uhum, ela fica assim, né, abalada, chocada, e ele diz: Eu resolvi que eu só vou te amar quando você se amar primeiro, né?
quando você desenvolver o seu amor próprio. Isso, Porque nos relacionamentos, nós podemos ferir um ao outro, né? Você pode um dia não estar bem, né? E ferir seu companheiro ou sua companheira. Você pode um dia não estar bem e falar de forma brusca com uma pessoa que você ama, né? E tá tudo bem se todos estão sustentados pelo amor próprio, né? isso, E porque se a ideia de amor próprio, se a autoestima, se a percepção de valor, se a percepção de dignidade pessoal tiver sustentada pelo olhar do outro e não pelo si mesmo, as chances de que um momento ruim de alguém, né, pode jogar por terra, né, toda uma percepção positiva que a pessoa tenha de si mesma, né? isso, isso, Porque essa percepção ainda está construída a partir do que vem dos outros, né? A isso, partir da validação externa. isso. Eu acho que esse é um dos problemas bem graves e que acontece com muita frequência, né? No É, consultório, nas pessoas que nos procuram para terapia, exato, e, e tratar, né? Tratar essas feridas, tratar a dor, tratar o sofrimento que vem da ideia ou do sentimento de que eu não fui amada ou não fui bem amada. E aí eu fico esperando que o outro, né, que a pessoa que está no relacionamento, pais, amigos, relacionamentos afetivos, filhos, que o outro me dê essa validação, né? Como se eu dependesse do amor do outro para me amar, mas a ferida é lá de trás. exato. Então, isso é um engano, uma grande fonte de desencontro. É, é um É uma equívoco, grande né? fonte de desencontro esperar que o outro me dê aquilo que eu não tive do meu pai e da minha Isso. mãe, ou aquilo que eu acho que eu não tive, ou aquilo que Uhum. ainda me dói porque eu não tive. E é incrível porque as pessoas se apaixonam pelas pessoas certas, né? Ou É, erradas não, certas, porque isso acontece sim, numa relação especular, um esperando que o outro cure isso, a ferida do outro, né? isso. Até que chega um momento que a paixão acaba, lá pelos 2 ou 3 anos, de 1 ano e meio a 3 anos, onde É, as ilusões caem, que eu deixo de ver o outro como essa relação especular, e começo a enxergar o outro é, como ele é. Aí eu começo a ver os isso, defeitos, né, da pessoa. exato. Aí é que o verdadeiro amor vai ver se É, se solidifica, sustenta, né? se sustenta, se tem grounding, se tem Como é, embasamento. como é amar de verdade alguém de verdade, né? Isso, Alguém que isso, não está desenhado nesse código da paixão. isso. Agora, Sandra, como é que você vê essa questão em outros tipos de relacionamento que não esses, né, de paixão, Uhum. amor, tal, né? As relações com figuras de autoridade, com chefe, professor, as relações com amigos, né, que também são marcadas por essa expectativa, né? Colegas de Isso, trabalho, né? isso. Eu acho que cada um tem a sua qualidade e a sua diferenciação, né? Com a questão da autoridade, tem um complicador a mais, porque nossas relações parentais foram nossas autoridades. Então, se eu tenho uma questão, uma pendência, um sofrimento com relação ao meu pai ou à minha mãe, especialmente no tema da autoridade, isso vai repetir na relação, se eu for um chefe, se eu for chefe ou se eu for subordinado, né? Então, se eu fui uma pessoa que fui castigada, por exemplo, né? A minha relação com a autoridade pode ser muito, eu posso ter muita revolta, eu posso ter muita rebeldia com o meu chefe, né? E esperar dele uma compreensão que é aquilo que é a ilusão daquilo que eu não tive. Então, eu espero demais dele e, de novo, eu não estou vendo a pessoa.
é, É a ilusão de não estar enxergando a pessoa, né? Nas relações de iguais entre amigos, pode ser mais complicado, pode ser mais simples, né? Porque na relação entre amigos, a gente, aspas, projeta a relação entre irmãos. é, Então, de novo, pode ter uma complicação. Sempre é o que ficou pendente, o que ficou pendurado, o que ficou não resolvido na história da pessoa. A gente vai, nós, todo mundo faz isso, né? É inconsciente, viva Dr. Freud, né? A gente é, projeta nas relações isso. e vive na ilusão de que aquilo vai ser correspondido, ou que vai repetir igualzinho a história, né? É. Em geral, Aí, repete, é, guardadas as proporções, repete a história, e aí sim é uma chance de resolver. Mas se a pessoa não se conhece, vai repetir, 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 repetir. muito Não bom. tem fim, né? Se a pessoa não se Então, conhece. você evocou o mestre, né? Uma das principais lições do mestre Freud foi a compulsão à repetição, né? Talvez Isso, um dos conceitos, uma das ideias mais importantes que ele nos deixou, né? Observar que inconscientemente nós somos movidos por essa compulsão, né? isso, Esse drive, esse impulso interno de buscar repetir aquilo que nos marcou. E aí tem uma ilusão quando se projeta no outro as expectativas de que o outro pode sanar o que nos falta, nos faltou, ou corrigir, né, as feridas emocionais que o sujeito carrega em si, né, pelas faltas básicas lá, pelas faltas estruturantes, né, a ilusão de que há um outro que pode fazer isso, né, que pode sanar. Se você me amar de um jeito que minha mãe nunca me amou, eu vou então ter aquela percepção de não ter sido amado corrigida, né? Então, quando a expectativa de construir uma autoimagem, uma autoestima baseada no que os outros nos validam, ou na importância que os outros nos dão, no amor do outro, né? Essa é uma ilusão fadada ao fracasso, porque completamente. essas feridas, a relação dessa ferida, a relação curativa é da pessoa, né, do si mesmo, com essa parte ferida, né? Isso, Não é de um outro com essa parte ferida, né? O isso, outro, ele pode ser uma espécie de agente facilitador, né? Ele pode ser o mensageiro dessa questão, né? Ele pode contribuir, quando você falou assim, a gente escolhe as pessoas certas, né? A pessoa que vai refletir isso, né? Que vai despertar isso no nosso inconsciente, né? O isso, que o George Stolkner sempre fala, o que você evita é o que você mais procura, né? Então, se exatamente. você evita a rejeição, você acaba encontrando rejeição porque você procura isso, né, inconscientemente. E não é por Isso. burrice, né? Não, É não, por um movimento inconsciente de tentativa de curar essas partes isso. feridas, né? Exatamente. É genial a descoberta do Freud, na verdade, de como é o inconsciente e esses conflitos não resolvidos que movem a vida, que movem em direção a eu vou me encontrar com a pessoa certa e essa pessoa É, certa vai despertar em mim o mesmo sentimento lá do papai e da mamãe, a é, rejeição, a dor, a desqualificação, porque é uma nova oportunidade para curar, inclusive. Mas sou eu que tenho que me curar, como você disse, eu com a minha parte isso. ferida, não é o outro. E a É, ilusão, a grande ilusão é que o outro vai me curar.
né? é, E isso gera um grande desencontro, muitas vezes, porque quando a gente cria essa expectativa que ele vai me dar, o que ele tem que me dar, quando isso acontece, e quando isso não acontece, é uma enorme frustração. exato. Enorme E frustração, essa porque enorme a frustração dor é a fala repetição dessa dor, né? isso, porque Só repete a dor. completando o que você está falando, né? É. Por isso que a Isso, cura tem que ser de mim, né? Com o meu é, self, com o meu maior eu comigo mesma, com aquela parte exato. ferida que nós Então, temos essas tentando milhares de partes. Hã, responder aquela pergunta, né? hã, Por que há tanta resistência, né? tanta resistência. Me ocorre dizer assim, porque há muita esperança, né? Oh, Muita oh, esperança vazia, isso. né? Porque esse movimento de busca que pode se dar em várias relações, pode se dar na relação com o professor, com a professora, com o chefe, com o patrão, com amigos, né? Com a companheira, com o companheiro, com a namorada, né? Com os líderes políticos, né? Nossa, Que, nossa, que pode virar, numa situação mais grave, pode virar idolatria, né? isso, isso mesmo. Começa a haver uma perda de Nossa, noção de realidade, né? Achar que um presidente da República, um pastor, um, né, um padre, um guia espiritual tem poderes, né? Ou são pessoas acima de qualquer suspeita, né? isso. De vez Você em está falando das quando idealizações, desculpa, mas você está falando das idealizações agora, né? as idealizações que são movidas por essa esperança, né? Isso, Se eu admirar você pode admirar uma pessoa, né? Mas isso não a torna alguém com poderes sobre-humanos, né? E não a torna capaz de te salvar, né? é, Esse pois movimento de salvação dessas feridas e de cura é um movimento que cada um tem que fazer consigo mesmo. É uma isso, autorresponsabilidade, né? isso, isso. E que a gente só pode assumir quando a gente está no estado de ego adulto, né? Isso. Porque quando está no estado de ego criança, é o nosso estado de ego Uhum. criança que espera Isso. essa cura, que espera essa salvação, que espera e às Uhum. vezes faz essa idealização, né? Às Isso. vezes Então, fala um no pouquinho da diferença entre estado de ego adulto e adulto, né? E criança, estado de ego criança. Fala um pouquinho dessa diferença, porque as pessoas dizem, ah, mas fui eu que escolhi. Eu escolhi aquele mala, eu escolhi aquela então, mulher confusa, insegura, né? não foi você que escolheu, é o seu inconsciente escolheu. O inconsciente tem Hum, essas três formas de manejo, né, que a análise transacional estudou muito bem, que são estados de ego, que são formas de funcionamento do eu uhum, interno, e que isso. se mostra no externo no comportamento. Uhum, Então, quando eu estou no estado de ego criança, né, na criança rebelde, eu tô contra tudo que você, qualquer coisa que uhum, me diga, eu não quero. Sou rebelde, eu não quero, não gosto. A criança espontânea é a criança cheia de alegria, cheia uhum, de vivacidade, de energia e vivacidade, né? A uhum, criança criativa, espontânea. isso. O adulto seria o estado de ego ideal da gente estar quando a gente está no aqui e agora, sem expectativa do outro. Isso é É, raríssimo, mas é uhum, possível. é, Pesquisas dizem que só 30% da população mundial consegue funcionar no estado de ego adulto. no estado Não de sei ego de onde adulto. vem essa estatística, já ouvi uma É, mestra falando isso. E o é, estado de ego pai é aquele que é como se fosse o nosso superego. Ele controla, uhum, regula, manda. Mas o isso. estado de ego pai positivo, ele também protege, É, ajuda a organizar, orienta. Então, são os estados de ego. Mas é todo esse pacote junto que nos isso. leva a escolher, que não é a gente acha que é nosso mental que escolhe. Não é, Uhum, não. é, Nosso inconsciente que atrai e é atraído isso. reciprocamente para
E curando essas feridas do passado. Agora, Uhum. cada um tem que dar conta de si mesmo, né? Porque se eu fico esperando do outro, essa esperança vai ser frustrada a qualquer momento. Aham. Pois é. Qualquer momento. Eu tô procurando aqui aquela Hum. frase daquela escritora, Ursula Le Guin, Ah, tão que linda. fala sobre que fala sobre o amor, né? Ela diz assim: o amor não fica ali apenas É, como pedra, né? uma pedra. Ele tem que ser feito como pão e refeito o tempo todo, feito de novo, né? O amor Oh, como pedra, né? É esse amor idealizado, né? isso. É um amor que inspira essa ideia bem infantil, bem essa mentira de casaram-se e viveram felizes para sempre, Felizes para né? sempre. Que É, é a ideia de que você encontrou um certo status, né? E que define o amor como um estado, né? O amor aconteceu entre nós e nós somos um casal. Isso tem repercussões ideológicas, religiosas, políticas, né? De que você forma aquela fusão, né? Aquele estado com outra pessoa e vive o amor como se fosse pedra, né? Mas ela diz que o amor tem que ser como o pão, né? O pão, ele tem que ser feito e refeito a todos os cada, dias, né? todo dia. O pão de cada dia. O pão de cada dia. É um pão que é uma ação construtiva. O amor vai sendo construído e reconstruído, né? De Juntamente. diversas formas. Ele tem várias formas de se manifestar. É. E ele tem que ser comido fresco, né? Porque senão vira o pão que o diabo amassou, né? Vira Você vai pedra. comer o pão que o diabo amassou e isso não é bom, né? O pão vai estar É. duro, vai estar contaminado, vai estar mexido. E aí a gente fala, aproveita para falar desses temas que nós carregamos, né? Que cada um carrega no consciente e que entram na frente, né? Que alimentam essas expectativas irrealistas ou que alimenta esse tipo de frustração, né? Porque se atualizou um investimento amoroso numa busca, movido por uma busca inconsciente, né, de reparação de feridas. Isso. Isso, né? A pessoa ela quer viver uma condição ideal, ela quer viver uma pedra, né? Quer transformar o amor em pedra. E não vê que cada um é responsável por essa Isso. recriação, né? Por esse refazer do amor, né? Isso. Desse pão reinventado. Então, esses aspectos, essas partes, que a gente chama de partes na abordagem Internal Family System, né? O Richard Schwartz, ele foi muito feliz Isso. Foi. nessa abordagem, porque ele Muito. conseguiu aprofundar a ideia de um self cheio de qualidades, né? Mas essas qualidades dependem que aspectos que funcionam como restrição sejam removidos, né? Uhum. Então, por exemplo, o ressentimento com uma figura parental, né? O ressentimento pelo abandono, a ferida do desamparo, a ferida do desamor, né? A ferida da agressão sofrida ou da frieza, da indiferença, né? Isso. Pode se configurar no inconsciente de cada um como um estado de ego, né? Isso. Que Isso. pode aparecer em pedidos que nunca vão ser atendidos, Nunca. que pode aparecer em explosões emocionais, né? Tipo, você não está vendo o que eu estou passando, né? A pessoa explode emocionalmente e na explosão tem a queixa, né? Você não me vê, né? Porque são Isso. exatamente
aquilo que representou o ponto de vista da criança. Eu já estou falando um pouco de Isso, trauma de desenvolvimento, né? isso, Aquilo que isso, afetou o desenvolvimento de tal maneira isso, que se repete inconscientemente, né? isso, E não permite que o self, que esse si mesmo, possa florescer com suas qualidades, né? isso. Lembra das qualidades que o Richard fala, né? Ah, os Compaixão, 8 Cs, os oito é, Cs, você lembra compaixão. todos? Geralmente eu Compaixão. esqueço um ou dois quando eu Vamos vou ver, falando. É vamos ver. compaixão, calma, Compaixão, criatividade, calma, criatividade, conectividade, conectividade, coragem, né? coragem, são Confiança, três. Confiança, clareza clareza. e falta um, né? Eu sempre esqueço um. Qual será que você Calma, esquece? Cadê minha cola aqui? criatividade e Cadê tal. minha cola? É. Mas, de qualquer forma, né? Mais importante do que lembrar de todos, porque já acrescentaram outros aspectos também, as qualidades do self, né? Essa é uma abordagem muito interessante, é muito acolhedora, muito carinhosa, né? Com todas as partes que levam o self a se desidentificar, né? O si mesmo vai se desidentificando, né? Vai se descolando das partes que carregam seus fardos, suas dores, né? Ou que foram exilados no fundo do inconsciente, né? Isso. Então, na medida em que a gente pode usar approaches, né, abordagens terapêuticas, e Uhum, que as pessoas trazem consigo uma boa vontade, né, uma uhum. intenção de enfrentar seus medos, enfrentar suas vergonhas, né, enfrentar sua Isso, resistência e conseguir colocar, né, se colocar frente a frente com esses temas, né, a pessoa vai conseguindo se diferenciar, né? A liberdade que isso dá é enorme, né? enorme. A liberdade para dizer eu confio mais na minha capacidade de amar, né? Que é basicamente o que ficou ferido, né? Talvez seja o desenvolvimento mais deficitário na humanidade seja o desenvolvimento da capacidade de amar, né? Isso. Tem E eu uma. tô te Oi? ouvindo agora e tô aqui Ah, pensando nesses 8 Cs. Você uhum. acha que a confiança seria uma coisa dos 8 Cs, uma coisa da base, né? Que você falou ter a capacidade, né? Porque o nosso trabalho é esse, né? O que nós vamos fazer é poder lidar com as Eu, resistências nesses trabalhos que a isso. gente vai propor, Eu, tal. eu tenho Mas um exemplo que me ah, ocorre sobre isso, dessa confiança, né? É com relação à autoestima, né? ah, Um exemplo de autoestima. Você, eu chego na sua casa e você me diz assim: Ah, bem-vindo, que bom que você veio, né? ah, Aí o meu sentimento é assim: eu sei que você ia gostar de eu visitar você, entendeu? E se nós ah, temos um relacionamento sincero, né? é, Se eu né? chegasse na sua casa num momento ruim, você Uhum. poderia me dizer isso, né? Que amigo é aquele diante de quem a gente se sente bem sendo nós mesmos, né? Isso, Então, a opa, confiança é ah, esse ato de amor próprio, né? É esse, ué, uhum. você não fica feliz, né? Quando você não sabe que você é bem-vinda? Como Bem-vindo. assim, né? Aham, Que aham, dúvida estranha é essa de que você essa, não é bem-vinda? Agora, você ah, vê como isso impacta, isso é uma questão que impacta, né? Essa falta de confiança. Fizeram um experimento com pessoas jogando bola e uma uhum, pessoa não sabia que as outras duas estavam hã, combinadas, né, pelo aham, experimentador.
Então, se Aham. jogava a bola, um joga para o outro, cada um joga para o outro. De repente, a pessoa que está sendo observada, ela para de receber a bola, os outros começam a jogar entre si e ela não. Geralmente, as áreas do cérebro que respondem por sentimentos de rejeição, abandono, de desvalorização, elas começam a ser ativadas, né? Sim, A pessoa sai se já, sentindo porque ela foi ajeitar. excluída do jogo, né? Isso. Basta Aham. você não receber a bola que você já começa a interpretar que você não tem valor, né? Isso, E você vê como isso. essa falta de confiança nesse si mesmo, né? Confiança de Então, que você é suficientemente boa, é digna de amor, né? É então, digna de então, o ser que bem que vem recebida. antes? O que que vem antes? A autoestima ou a confiança? A Essa co- aqui é isso você a- está falando na construção da autoestima durante o desenvolvimento ou já na pessoa já formada em interações? acho que temos que pensar nessa diferenciação. É, porque quando É. a criança sente que é sentida, isso Hum, um tópico muito importante, porque ele fala do apego como um construtor, né? hum, O apego inicial na vida. Não basta você dizer para a mãe assim, olha, bota seu filho no colo e por bastante tempo. Tem umas índias que fazem isso lá numa tribo da África e as crianças são. Não basta isso. Não basta você trocar a fralda na hora certa, se preocupar com a amamentação. Mamãe está aqui, filhinho. Mamãe está aqui te dando tudo que você precisa para ficar bem. Mas como é que mamãe se sente? Esgotada, cansada, triste, incomodada ou raivosa. Então, é isso que sim. vibra. A criança Isso, capta as tudo. mensagens que estão sendo transmitidas, né? Tem bebês que percebem que estão sendo cuidados, o discurso é esse, mas não sentem que são amados. Isso, Não exatamente. sentem, né? Nossa, Então, você tem nossa, daí, aí esse é o paciente que chega para nós se queixando de um vazio muito grande, nossa. né? Exatamente. É a pessoa que, não que a mãe consiga se sentir feliz e sentir que aquela criança é importante para ela o tempo todo, né? Mas ela percebe quando ela é convocada a se manifestar, né? Exato. Ela percebe que naquele momento aquela criança precisa se sentir amada, não saber Sem, que é amada. É, porque são duas coisas diferentes. são duas coisas E o se diferentes. sentir é pela conexão. Aí eu É vou para outra, isso. o que que é a base? É a confiança, a autoestima ou é a conexão, né? Estou A pensando em bases conexão aqui. é Conexão, a essa, sensação de conexão, da exato, ligação da criança com a mãe, exato. né? Não é se trocou na hora certa ou se demamou na hora certa, mas É quando tem essa conexão que é mais profunda, né? Que é uma isso. conexão do ser, né? Mesmo do Uhum, ser. Talvez essa isso. seja. Estou procurando aqui as bases do ser, o que seria a base dos oito É, Cs, entende? o Richard fala que ele sempre teve a expectativa de que as pessoas, para terem essas qualidades, elas teriam que tê-las recebido, né? Então, Mas ele percebeu em pessoas que não receberam essas qualidades, não foi hum, desenvolvido nos relacionamentos, ele percebeu que o self aparece com essas qualidades em pessoas que não tiveram tanto como construir isso numa relação estruturante. Isso é muito interessante, né? e você sabe que Porque você a está gente, falando disso? Você está falando hum, disso, e você lembra que eu comentei? Deixa eu ver se o livro está por aqui. Não está. Lembra que eu comentei com você do livro que chama. Está aqui, ó. A parte que falta? Esse sim, aqui, ó. A parte que falta. Muito uhum, bonitinho. E fala é. disso. A gente não, né? Porque a gente é incompleto. Os pais são imperfeitos, A todos gente é somos imperfeitos. incompleto na percepção de um si mesmo biográfico, Isso. né? Eu não recebi o acolhimento que eu queria na hora que eu precisava.
eu Isso, não recebi o limite que eu precisava na hora que. Enfim, tem a falta está sempre presente nessa construção, mas essa ideia de que o self tem essas qualidades em si em si. pertence muito, chega muito mais perto do que Reich chamou de essência, né? Ah, sim, Chega claro. muito mais perto de que essas qualidades da essência estão aí, e o que nós, terapeutas, precisamos fazer é remover restrições, remover barreiras, né? Isso, Porque a gente retoma o que deve ser muito mais difícil, com certeza mais difícil para quem sofreu muitos traumas e tal, né? Isso claro. aí vai variar de pessoa para É. pessoa, né? Mas é um caminho que a gente deve considerar como viável, né? Como possível, né? Você sabe o que que eu tenho observado? Que, pensando na confiança, que eu estava pensando se confiança é uma base, quem sofreu trauma de nascimento Sim, muito pesado, ou é, de gestacional, em geral, tem crise, não tem sim, confiança, tem menos confiança, vamos dizer assim, é. entende? Uma Mas coisa o que eu tenho observado interessante aí tá, aqui. foi o que o É. Richard chamou a atenção, e a gente vê Ah, isso na clínica às vezes, né? Pessoas que aham, tiveram esses traumas mais complicados, mais pesados, elas, aham, quando, sob determinadas condições, né, elas conseguem manifestar as qualidades do self em si mesmas, isso né, mesmo. acolhendo, inclusive, a sua parte mal nascida, digamos assim, né, Sim, claro, e com os outros, né? claro. Quando a gente faz esses grupos, né, Sandra, a gente vê que na imersão, que é o trabalho um pouco mais longo, e que tanto podem fazer pessoas que já fizeram ou fazem terapia com a gente, como pessoas que têm uma vontade sincera de se trabalhar, né? O Sim, que a gente não pode ter nesses grupos são pessoas que estão confusas com relação à sua intenção clara, né, boa, de trabalhar suas questões, né? A pessoa tem que ter perfeito, uma certa humildade aí, né? perfeito. Porque senão prejudica o grupo e a própria pessoa não se beneficia, né? Mas aí a gente vê que quando o grupo consegue esse encontro, né, em que cada um já se desarmou das suas defesas e vê seus sentimentos positivos emergindo, a gente vê uma compaixão autêntica se manifestando, Isso, né? A isso. gente vê uma liberdade maior. As pessoas começam a dançar com mais espontaneidade, a falar com mais liberdade, né? A Ai, se sentir mais felizes. E é muito ai, legal encontrar no elevador com alguém que fez um grupo desses com a gente, né? E a pessoa aham, agradecer, dizer que não consegue esquecer aquela experiência, que foi tão é boa. maravilhoso. Né? É muito bom. Então, vamos, a gente já está Vamos. caminhando para o fechamento. Vamos falar Vamos falar do trabalho em si, né? isso, São dois módulos, né? isso. Um Vai vai ser falando. aí na casa da Sandra no dia 22 de março, é um Isso, domingo. A gente vai trabalhar o dia todo, praticamente, acho que é das 10 às 5h30, né? isso, E com um intervalo para almoço, né? A gente vai cobrar um valor que já inclui o almoço. Esses detalhes técnicos e práticos vocês podem ver nos links que a gente vai botar aqui embaixo, né? E esse é um trabalho que a gente está chamando de introdutório, que é para as pessoas que não podem ou não querem ainda participar da imersão, né? isso. É. Mas elas vão ter algum benefício. A gente vai trabalhar um pouco esses temas, né? Vai situar teoricamente, né? A gente tem outros temas que a gente pode falar, né? Ciúme, inveja, competição nos relacionamentos, manipulação, né? Tem essas demandas que nunca vão ser atendidas, para que vamos falar sobre empatia, a diferença entre empatia, Empatia, compaixão e amor, compaixão. né? E Isso, a importância de que os relacionamentos sejam mais colaborativos do que isso. competitivos, né?
Não, isso Isso tudo que a é gente vai ideia situar teoricamente e com isso, trabalhos práticos, né? práticos. Isso aqui é Trabalhos importante. corporais, né? Com Isso, técnicas que ajudam nessa diferenciação, que ajudam nessa desidentificação desses são, padrões. Na imersão, a gente vai contar com um desejo mais profundo das pessoas, né, de se trabalhar mais profundamente. A gente vai, sim, sexta-feira à tarde, para o Solar Guadalupe, que fica perto, delícia. na meia hora do centro de Brasília, no Lago É Oeste. maravilhoso. Eu amo esse Lugar lugar. muito agradável, né? Tem uma comidinha caseira muito boa, Boa. né? Tem instalações simples, mas agradáveis. São quartos com três camas, duas camas, três camas, suítes, né? Tudo com banheiro. E salão de trabalho é muito bom. É um Muito lugar bom. onde acontecem os retiros de Vipassana também, né? Então tem uma energia boa ali, vibrante. Muito boa. Nós já fizemos um trabalho lá. Já fizemos mais de um lá, né? Fizemos o trabalho lá E e eu fiz toda a minha formação de constelação lá também. isso. Eu amo É esse o lugar, Solar adoro. Guadalupe. A gente vai botar essas informações ali. A gente vai chegar na sexta-feira, vai trabalhar sexta-noite, sábado o dia todo, domingo pela manhã, por volta de 1 da tarde, e pouco a gente vai embora, né? A gente encerra para ter a tarde de sábado, de domingo ainda para descansar. Então, quem tiver afim, quem tiver uma disposição sincera, observe aí os links, né? Entre no nosso grupo do WhatsApp para ficar recebendo mais informações. E é Isso. isso por hoje, né, Sandra? Tá bom. É, acho que ficou gostoso da gente conversar, né? A gente Pena gosta que muito não de deu conversar, né? certo. Pena que não deu certo lá no Instagram, Mas deu certo mas aqui, tá vendo? Os é, desencontros não destroem, pois é, né? Quando a gente tem essa é, confiança, né? isso, Na vida, na gente mesmo, e sabe que, né, algo pois maior é, também vai acontecendo e vai deixando, mas isso aí. e a boa vontade, né? A colaboração para É. fazer esse pão. Nós estamos Nós juntos para fazer esse pão, vamos tentar né? fazer outras lives também para ver se, Vamos, claro. vamos tentar fazer Vamos, outras para ver se dá certo, né? vamos. Vamos Para a gente abordar os outros temas também. vamos alinhar nossas agendas, amigo Isso. querido. Um Vamos grande lá então. abraço, minha querida. Outro. E Um vamos beijo. encerrar. E obrigado a Vamos. quem nos assistiu até aqui, né? Aham. Quem nos ouviu até aqui. Tchau para todo mundo. Tchau.